Herman Bessler é empreendedor em série, consultor de transformação de negócios e especialista no futuro do trabalho. Fundou o Templo, o primeiro coworking criativo do país, e vem militando na interseção da tecnologia e da educação pela Templo Educação, oferecendo soluções educacionais em que a inteligência artificial desempenha um papel central. Seja bem-vindo ao Rio Tech, Herman. Muito obrigado, o prazer é meu. Vamos começar do começo, que é a sua fase de coworking, com o Templo em coworking. Como você se envolveu com esse conceito? Eu tinha em 2009, 2010 morado um tempo na Califórnia, vi lá começando esse movimento de coworking. Eu já tinha essa inspiração de pensar os futuros do trabalho. Eu falo sempre no plural, porque o futuro ele nunca é singular, né? Ele está sempre distribuído de maneiras desiguais por aí, como falava o William Gibson. E aí, quando voltei, eu pensei que a gente precisava de espaços onde a gente pudesse pensar o trabalho de forma mais colaborativa, o trabalho empreendedor, e foi assim que surgiu o Templo Coworking. De um lado, o espaço de trabalho reimaginado, e de outro lado, já uma escola de empreendedorismo e inovação, na época ainda B2C. Certo. E aí você começou a se envolver com tecnologia, educação, que é no momento é o teu assunto, Com né? certeza. Eu estou envolvido com educação desde sempre. Na verdade, eu trabalhei com um grupo de educação não formal desde adolescente. Fui para Israel estudar filosofia da educação antes da economia e tal. E aí, conforme o Templo se desenvolveu e virou o Grupo Templo, a gente foi abrindo o Templo Consultoria, consultoria de transformação digital para grandes empresas, o Journey, o braço de inovação global com as imersões, Vale do Silício, Nova York, Israel, China e tal. O Journey pensava o futuro do trabalho do ponto de vista do nomadismo digital. Depois com a Malha, onde a gente pensava do ponto de vista de um ecossistema, né, de empresas. E finalmente com o Templo Educação e com o Templo Ventures. O Templo Educação ele é uma escola para os futuros do trabalho, focado em empresas, uma escola B2B. Né? Então a gente tem desde os cursos feitos por seres humanos, os cursos presenciais para executivos, os live online, os gravados, mas também e cada vez mais os cursos sintéticos, onde todo o conteúdo é produzido por inteligência artificial, desde a pesquisa, roteiro, criação de vídeo, criação de áudio, trilha sonora, edição, tudo por inteligência artificial, supervisionado pelos seres humanos, e com isso a gente ganha customização, escala e produtividade. Claro. Esse é o conteúdo sintético, né, que vocês estão Esse é o chamando. conteúdo sintético. Então, vou falar aqui uma frase sobre transformação, né? Você fala muito de transformação digital nas empresas, de transformação de uma maneira geral, que algumas empresas podem fazer certo as coisas, mas se fizerem o certo por muito tempo, elas podem dar errado, né? Com O que certeza. você tem a falar sobre isso? Esse é o paradigma da inovação disruptiva, né? Onde, quando você é uma empresa muito grande, o seu custo de consenso para tomar decisões, para inovar, para lançar novas coisas, ele fica muito alto, fica muito caro. E você está crescendo ali 10% ao ano, 8%, 12%. E aí por que você vai tomar risco, né? Então você vai evitar tomar risco, vai continuar fazendo aquilo que você está fazendo, e essa é a decisão certa. Só que a chance mais provável é que alguém que tem muito menos gente, muito menos risco para tomar, uma startup, vai acabar fazendo uma coisa muito mais disruptiva, que vai pegar aquilo que você só consegue entregar para o nicho e entregar para a massa, baratear aquela entrega e dessa forma disruptar os grandes negócios. É o que acontece de forma sistemática há pelo menos um século e meio. Aí, eu vou falar um pouco agora de a internet das vacas, né? Porque, porque certo. você é um cara ligado a centros urbanos, mas também tem participação na Databoi, uma agrotech que faz rastreamento, monitoramento, certificação de gado, utilizando inteligência artificial, reconhecimento facial. Me fala Perfeito. desse seu lado agrícola. É legal porque também tem a ver com inteligência artificial, né? Também é uma startup ligada à AI, também é uma startup B2B que vende para empresas. A gente teve no Templo Ventures o prazer de cofundar com o Floriano Varejão, que é o CEO dessa startup, o Databoi. E o Databoi ele tem uma solução de reconhecimento facial bovino, é engraçado de falar, mas tem uma utilidade muito prática, que é a primeira solução que, com uma foto de smartphone, sem nenhum equipamento específico, sem nenhum hardware, consegue identificar de forma única um boi ao longo da vida toda. E qual é a vantagem disso? É que a gente consegue gerar uma rastreabilidade dos indiretos, porque um boi passa por várias fazendas antes de chegar no frigorífico. E hoje o brinco, o chip, ele pode ser fraudado, pode ser trocado. Então é uma solução para diminuir o desmatamento, uma solução para aumentar a produtividade no campo, uma solução para entregar rastreabilidade para exportação. E é isso que o Databoi tem feito nos últimos anos. Então, tem esse a mais desse rastreamento facial, né? Que é Exatamente. um grande Exatamente. diferencial.
Você trabalhou no Rio Criativo, eu também fiz algumas participações lá. Como é que foi essa experiência? O que você acha do Rio como um hub de inovação? A gente está no caminho certo? O que falta? O que deve continuar? Eu tive uma experiência muito legal no Rio Criativo, né? O Templo e, consequentemente, eu como CEO, dirigimos o Rio Criativo de 2017 a 2019. A gente formou aí 11 mil empreendedores em 13 cidades do estado. Foi uma experiência espetacular de conhecer também o empreendedorismo criativo em diversos municípios e não só na capital, nos seus 21 setores, né? Que são muito diversos, porque a economia criativa ela vai de tecnologia, gastronomia, turismo, passa por vários lugares diferentes, com vocações diferentes nos diferentes municípios. Nessa experiência, que ainda foi num momento onde a gente fazia isso offline, né, presencialmente, eu tive a oportunidade de trocar com esses empreendedores. Eu acho que o Rio ele tem uma riqueza muito grande de mão de obra e de mão de obra empreendedora muito qualificada, gente de muita qualidade, com grandes ideias, com muita resiliência. Tendo dito isso, a gente não tem as melhores condições para empreender em diversos sentidos, né? Desde quando a gente fala de infraestrutura para o pessoal de turismo, gastronomia, etc., até quando a gente fala de incentivo público para empreender nos setores de tecnologia. Eu acho que isso vem melhorando desde que a gente assumiu o Rio Criativo em 2017. A gente saiu em 2019, faz 8 anos. Nesses 8 anos, eu diria que o ecossistema do Rio amadureceu muito. Né? A gente saiu de um momento onde era o começo das startups cariocas, das incubadoras aceleradoras, dos coworking surgindo, e hoje você tem um ecossistema estabelecido, você já evoluiu... Grandes eventos, Grandes eventos, a vinda do Web Summit, o desenvolvimento do Porto Maravilha, tudo isso eu acho que são movimentos muito positivos. Né? Acho que a gente tem que passar para uma próxima fase de maturidade quando a gente fala de capital de risco e acesso a crédito para esses empreendedores, que eu acho que é uma parte onde a gente ainda tem muito a desenvolver. Eu queria falar agora sobre a diferença, mas vamos tentar explicar de uma maneira que o público possa entender, porque não é um conceito tão fácil. Mas a inteligência artificial generativa e a inteligência artificial geral. Você tem estudado isso? Quando você fala geral, eu imagino que você está falando genérica. O resto, ou você está falando de inteligência artificial geral mesmo, AGI? Isso, AGI. Tá isso, bom. Né? Ó, já começou em... Vamos fazer 3 diferenças aqui, então, para o pessoal, tá? Tá bom. Primeiro, a gente tem que entender assim, o que é inteligência artificial. Inteligência artificial são todos os sistemas digitais que imitam tarefas humanas. É tão amplo quanto isso. Então, a gente tem desde o robô na fábrica até o algoritmo que prevê se vai chover amanhã. Tudo isso é inteligência artificial. Até o ChatGPT. Com uma capacidade de processamento, né, de dados muito mais rápido Exatamente, que o ser humano. exatamente, né? Reunindo uma quantidade enorme de dados, cria algoritmos que fazem predições e prescrições. Então, isso é inteligência artificial como um todo. Dentro dessa visão de inteligência artificial, a gente tem um campo específico de conhecimento que é a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial que é capaz de criar coisas. Então, a gente está falando de sistemas que criam texto, imagem, vídeo, áudio, código, especialmente essas categorias, e que são capazes de transitar entre essas diferentes coisas, entendendo elas como linguagem. Então, eu costumo dizer que o ser humano passou 100 anos aprendendo a falar a linguagem das máquinas, e agora, desde 2017, as máquinas aprenderam a falar a linguagem do ser humano. E essa é a revolução, é que as pessoas não técnicas agora podem usar a inteligência artificial generativa para automatizar tarefas, para criar coisas, para escrever, para repensar os seus trabalhos. E aí, como você vê a gestão, você lida com os futuros do trabalho, como você vê a gestão de pessoas com o uso cada vez maior da inteligência artificial, como realocar os talentos de uma empresa, você tem andado por essas possibilidades, né, essas dificuldades? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que olhar para esse problema do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista das organizações, do ponto de vista da sociedade. Do ponto de vista individual, a gente deve pensar que a automação é inevitável, porque toda tecnologia que gera ganho de produtividade é inevitável a sua implementação, por uma questão de competitividade na economia que a gente vive. Então, para essas pessoas, o importante é aprender a usar. Do ponto de vista individual, é importante a gente se desenvolver, aprender a usar, incorporar no nosso trabalho, é o que vai dar para a gente a capacidade de continuar sendo relevante. Né? Acho que até aí. E também permite para os empreendedores, por exemplo, empreender coisas muito maiores com muito menos gente, com muito menos investimento, dá um acesso que antes não era possível. Do ponto de vista organizacional das empresas, a gente deve enxergar isso como uma oportunidade, no curto prazo, de uma assimetria em relação à concorrência, e no longo prazo, de criar modelos de negócio que seriam impossíveis antes. Então, para dar exemplos banais, assim, até ano passado, para você ter
uma estratégia de investimento personalizada, você precisaria ter um ser humano que é o seu private banker, que vai fazer aquele negócio só para quem é rico, alta renda. Hoje, um bot de inteligência artificial pode fazer isso para todo mundo, em massa. Quando a gente fala, isso é um novo modelo de negócio. A mesma coisa vale para o setor de varejo, né? Quando você pensa numa coisa que é customizada individualmente para você, você pensa em luxo. Hoje, a inteligência artificial pode customizar um para cada um. Por aí vai. Isso vale para todas as indústrias, na verdade. E do ponto de vista da sociedade, da economia como um todo, né, do ponto de vista dos impactos disso, a gente não deve se perguntar se a inteligência artificial vai gerar desemprego ou não. A pergunta não é essa. A pergunta é, qual é o tamanho do desemprego friccional entre os empregos que vão ser automatizados, os empregos que vão ser criados e as diferentes habilidades necessárias para cada um deles? Quanto tempo isso dura e qual é o volume de pessoas que vão ser afetadas nisso? Que são alguns milhões de pessoas, né? E aí a gente deve se perguntar como é que a gente resolve isso em termos de upskilling, capacitação da força de trabalho, em termos de redução de danos, renda básica universal e imposto sobre automação, em termos de preparação da estrutura pública nesse sentido. Tudo isso são diferentes medidas que podem ser tomadas para lidar com esse desemprego friccional. E falando sobre aquele conceito que o escritor israelense, o Harari, fala sobre que a gente vai ter um exército de inúteis, pessoas que simplesmente não vão pegar esse trem aí da tecnologia, e tem o conceito da renda mínima... A renda básica universal, né? Universal. O que você acha do futuro nesse sentido? Que parece uma coisa mais sombria, se a gente pensar por aí, né? Eu acho que ele definitivamente um futuro possível. Se a gente não fizer nada para capacitar essa força de trabalho rapidamente e não fizer nada para regular a inteligência artificial rapidamente, essas duas coisas em conjunto podem levar a um cenário distópico de desemprego em massa até que uma nova força de trabalho seja capacitada para as novas habilidades. Então não acho que o Harari está viajando. Uhum. Quem sou eu para dizer que o Harari está viajando? Ao mesmo tempo, eu não acho que esse é o único futuro possível. É por isso que eu falo dois futuros. Eu acho que a gente deve buscar aqueles futuros que são desejáveis. Esse definitivamente não é um futuro desejável. E a gente tem o potencial de caminhar por outros lugares onde a inteligência artificial se torne um distribuidor de renda e possibilidades e não algo a exacerbar as desigualdades. E isso é o que a gente precisa fazer já. E em relação ao futuro e às empresas que você acha que... Claro que amanhã você talvez a resposta seja diferente, mas hoje, gravando aqui na Bandeirantes, na TV, na Rádio Bandeirantes FM, o que você acha que são setores que vão bombar, que vão realmente serem setores de grande lucratividade, ou de grande possibilidade de crescimento, com toda essa revolução acontecendo? No Brasil? Especificamente? No mundo? No mundo. Pode depois jogar para o Brasil também. Eu acho que no mundo, assim, já tem evidências claras sobre o setor de semicondutores, chips, que está completamente engargalado com essa demanda de GPUs para treinar novos modelos de inteligência artificial. Está comprado aí os anos para frente pelas Big Techs. As próprias Big Techs estão tendo um momento muito bom de crescimento com essas novas possibilidades de produtos e modelos de negócio. E eu acho que isso se desdobra para todo o setor de mídia e marketing, que está sendo completamente disruptado por essas tecnologias. Tem toda uma questão aí da natureza transacional da inteligência artificial. A possibilidade de cada um ter um assistente que faz as compras para você muda a dinâmica de marketing, né, e de mídia. Eu acho que o setor de saúde está sendo rapidamente disruptado no sentido positivo. A gente vai poder ter um acesso a uma saúde de qualidade em locais remotos, tanto em termos de triagem, diagnóstico, monitoramento, rapidamente. Essas tecnologias já estão disponíveis, têm sido testadas e estão crescendo cada vez mais, tornando mais eficientes, mais baratas. Né? Porque o que muda o mercado não é a tecnologia de ponta. O que muda o mercado é a tecnologia de 10 anos atrás que ficou barata. Né? A IA generativa de 2017 está tendo impacto agora. Né? Os experimentos do ChatGPT viraram o produto ChatGPT com GPT-4 e tal. Com preço razoável, que as pessoas podem pagar, etc. Eu acho que o setor de educação, particularmente, é um setor fortemente a ser disruptado pela inteligência artificial. Eu acho que o processo de disrupção dele é um pouco mais lento porque ele é um setor tradicionalmente conservador. Em termos de metodologia, a gente usa a mesma metodologia desde 1800 e pouco na Prússia, né? Mas ele rapidamente está sendo disruptado porque com a inteligência artificial a gente pode ter alta customização na educação, em termos de formato, conteúdo, forma de aprender, né? Cada um aprende de um jeito diferente, de acordo com as suas inteligências múltiplas, etc. E ao mesmo tempo a possibilidade de ampliação de acesso, que é importantíssimo.
Vamos falar, então, você está falando de educação. O que você aconselha para uma pessoa de 18 anos estar entrando na faculdade? Como ela pode se preparar para o futuro do trabalho? Que conselhos você daria? Que cursos a fazer? Você, né, que né, o Templo Educação é para isso, mas assim, meu filho quer fazer jornalismo, entrou para a faculdade de jornalismo. O que ele deve fazer? Dá um conselho para ele. Muito boa essa pergunta. Porque eu não estou conseguindo, eu mesmo não estou conseguindo. A minha primeira resposta, assim, de impulso, a minha primeira resposta para isso é menos importante qual é o curso e é mais importante como você faz esse curso. Porque todo o conteúdo do mundo está disponível na internet. A verdade é essa. Então, eu estou menos preocupado para uma pessoa de 18 anos qual é o conteúdo que ela vai aprender hoje, se ela vai aprender a programar agora ou não, ou se ela vai editar vídeo ou não, e mais sobre o como. E esse como ele precisa ser de muita curiosidade, porque a curiosidade é que leva à diversão, a diversão é que leva ao foco, o foco que leva ao flow, que leva a gente a ficar bom em aprender coisas. Então, o aprender a aprender é sempre o mais importante. A capacidade de desenvolver o seu espírito crítico, analítico, curioso, capacidade de trabalhar em colaboração, soft skills, né? A capacidade de trabalhar com outras pessoas, de gerir times, de empreender projetos, seja uma empresa, seja um projeto dentro de uma empresa, um intraempreendedorismo. Eu acho que esses skills são os mais importantes. E eles você pode aprender em qualquer curso, desde que você faça ele de uma forma que seja curiosa, colaborativa, com intenção, com dedicação, com abertura para novas mídias, que você aprenda como encontrar conteúdos relevantes na internet e saber dizer se eles são relevantes, que você aprenda a usar a inteligência artificial em seu favor para customizar o aprendizado de qualquer conhecimento que você queira. Letramento digital, Letramento digital. O letramento em IA especificamente, eu acho muito importante nesse momento, porque os conteúdos eles vão mudar e vão mudar cada vez mais rápido. Mas o jeito de aprender e o jeito de trabalhar os top performers continuam tendo os mesmos soft skills que eles tinham há 30 anos atrás. As pessoas que se destacam como empreendedores, como líderes empresariais, como líderes no setor social, no setor educacional, na política, todos eles têm esses soft skills, esse comportamento empreendedor, colaborativo, curioso, crítico e analítico, né? Excluindo os que estão lá só por privilégios, todos têm isso. Então, eu acho que esse é o principal. Tendo dito isso, eu acho que estar conectado com as novas tecnologias, não ter medo da tecnologia e estar disposto a experimentar, pegar a ferramenta na mão e trabalhar essa cultura maker do fazer é muito importante. Então, o meu conselho seria esse. Meu segundo conselho seria, antes de sair empreendendo ou antes de trabalhar numa startup, vai trabalhar numa empresa grande, onde você possa fazer o máximo de coisas diferentes possíveis. Seja como trainee, seja como estagiário. Vai descobrir como é que é o mercado hoje para você poder ter uma visão crítica analítica sobre o que existe antes de criar alguma coisa. Eu acho que isso permite uma perspectiva que muitos empreendedores que tentam começar startup já na faculdade não têm. Não tem. E eu acho que é uma perspectiva relevante. Muito legal, Herman Bessler, aí vários conselhos, várias dicas, e pra gente de todas as idades. Eu falei 18 anos, mas a gente está sempre tendo que aprender, com certeza. né? Espero que sim. Todo mundo. Muito obrigado pela sua participação. Vocês viram, foi um conteúdo rápido, mas muito consistente. Se quiser, coloca em 0.7 a velocidade, porque o Herman é assim, ele é vigoroso. Assiste a primeira vez e depois assiste pausando para você poder ir testando aí as coisas. Isso aí. A gente volta semana que vem com mais uma edição do Rio Tech. Eu agradeço.